Olá, somos alunos do terceiro semestre de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado de São Paulo, Univesp. Ou mais precisamente, Alexandre do Carmo, Farid Mussi Colares, Geusa de Araújo Santos, Leandro da Silva Bezerra e Sérgio Campos dos Santos. Falando um pouquinho do nosso protótipo, nós estamos desenvolvendo o projeto Integrador 2 com o título O uso da avaliação ativa para o desenvolvimento tardio da multiplicação operações básicas, com orientação da tutora do nosso curso Jaqueline Eiricono. Após escolhida a escola, foco do nosso trabalho, que foi a Escola Estadual Shojiro Segawa, localizada à rodovia Índio Tibiriçá, número 13.114, no bairro de Palmeiras de São Paulo, município de Suzano, São Paulo, que conta com os profissionais coordenadora professora Claudete, vice-diretora Cristina e o professor de matemática, professor Vitorino, os quais nos receberam muito bem e dispostos a nos ajudar a desenvolver o projeto e ajudar aos alunos com esse projeto que temos em mão. Combinamos que podíamos então assistir 2 aulas do professor Vitorino nos 9º anos A e B, com o objetivo de análise para localizar um problema e contribuirmos com uma tentativa de auxílio e provável solução. Nosso protótipo propõe 2 atividades para o desenvolvimento dos alunos na tabuada, uma vez que foi observada grande dificuldade nesse tema em sala de aula, dificultando a compreensão dos temas que a Base Nacional Comum Curricular indica para os 9º anos. Aprender a tabuada não é fácil para a maioria dos alunos. Também é uma matéria que desperta pouco interesse, principalmente ao ter de ser trabalhada em séries mais avançadas como nessa situação. Além disso, o assunto causa decepção nos alunos, que são impedidos de compreender matérias mais avançadas propostas na sala, devido à falha no ensino dessa matéria tão importante ao longo do seu processo de desenvolvimento. Identificando esses problemas na escola, decidimos trabalhar com atividades lúdicas que possam despertar a curiosidade, atenção e interesse dos alunos. Também pensamos em atividades em que os alunos possam trabalhar em grupos, usando recursos mais dinâmicos do que simplesmente o clássico giz e lousa, mas limitando-nos aos baixos recursos disponibilizados pela situação econômica da escola. Assim, resolvemos utilizar de jogos que envolvessem essas operações para realizarmos uma aula-revisão em forma de competição e interações entre os alunos, que nos mostraram um pouco dispersos e desinteressados. Para isso, escolhemos 2 jogos que seriam ideais para que ocorresse essa aula e essa interação. Um desses jogos é o jogo da combinação. Para essa atividade, os alunos serão divididos em 2 duplas que jogarão entre si. Cada dupla receberá um jogo de 27 cartas com números de 1 a 9. Cada aluno deve ter uma folha para marcar suas respostas e lápis. Além disso, para cada dupla, será dado um gabarito com os valores das tabuadas de 1 até 9. As cartas devem ser embaralhadas e o primeiro jogador saca 2 cartas do topo. Ele deve então calcular em sua folha a multiplicação entre os 2 números e o seu oponente fica com o gabarito nessa rodada para conferir se o valor está correto. O aluno deve marcar um certo ou errado na resposta do colega. Ao fim da rodada, as 2 cartas são separadas do jogo em um monte à parte e os jogadores trocam de papel. O jogo termina ao acabarem as cartas do monte principal e ganha aquele que tiver mais respostas certas. A atividade pode ser repetida trocando as duplas e o ideal é que seja aplicada ao longo de algumas aulas, dedicando assim 15 minutos para sua execução. A correção levará em conta a quantidade de acertos e a evolução do aluno ao longo da repetição dessa atividade. Considerando uma sequência de 5 dias de atividade, a nota terá peso igual ao dia. Exemplo, dia 1 terá um peso 1, dia 2 terá peso 2 e assim por diante, sendo depois dividido pelo somatório dos N dias de atividade. A outra atividade envolve um bingo matemático. Deverá ser aplicada após o desenvolvimento e repetição da atividade anterior, como uma forma de identificar a real evolução da classe. Para essa atividade, os alunos serão divididos em grupos de 4 integrantes. Cada aluno receberá uma cartela de bingo comum. No entanto, para o sorteio dos números da sorte, iremos passar contas de multiplicação das tabuadas do 1 ao 9.
Para poder marcar seu número de sorte na cartela, os alunos poderão se ajudar entre si, dentro de seus respectivos grupos, mas terão que registrar numa folha os cálculos. O grupo do aluno que fizer bingo primeiro pontua, o grupo do segundo lugar ganha metade da pontuação e o terceiro um terço. As pontuações adicionam bônus na nota atividade, sendo de até 3 para o primeiro lugar, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. A avaliação será feita sobre os cálculos registrados por cada grupo. Nessa nossa visita para o trabalho em campo junto à escola Shojiro Segawa, com os alunos dos nonos anos A e B, assistimos uma aula sobre operações com radiciação nas 2 salas de aula, que se passaram no período da manhã. Percebemos uma grande dificuldade de grande parte dos alunos no que diz respeito ao domínio da tabuada e operações básicas. Como o professor Vitorino algumas vezes se faz uso de aulas de revisão, achamos aí um espaço para aplicar uma atividade que pudéssemos desenvolver envolvendo a revisão das tabuadas e suas operações consideradas o ABC da matemática. Com várias pesquisas feitas pelo nosso grupo, a que melhor se encaixou com o nosso objetivo foram as propostas citadas como sugestão de aula descrita no projeto, envolvendo os jogos que de maneira lúdica e divertida, trabalhando não só a tabuada e a resolução de operações matemáticas, mas a compreensão, a união, o respeito e a competitividade, além de relembrarem ou aprenderem realmente no sentido de entenderem a importância do domínio do conhecimento básico matemático que, por algum motivo, passou despercebido por eles nos ensinos fundamental 1, ou seja, na sua base e no intuito de que as atividades gerariam prêmios para eles, mas prêmios para a vida inteira, mostrando assim o interesse espontâneo com significados transformadores na continuidade dos estudos nesse processo de ensino-aprendizagem, não só nas instituições de ensino, mas para toda a vida. Tendo em vista que optamos pela realização de atividades lúdicas e que serão aplicadas no próximo semestre, após o retorno das férias escolares de julho, consideraremos o protótipo inicial apresentado no capítulo anterior desse projeto Integrador 2 como o protótipo final, para que possamos realizar qualquer ajuste ou alterações, e a aplicação prática será de grande importância. Acreditamos que o uso de jogos como atividade lúdica, aplicados como recursos metodológicos, podem ser uma excelente opção para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Para isto, apresentamos um projeto de atividades voltados para o aprendizado lúdico e dinâmico dos conceitos básicos da matemática, mais especificamente para o aprendizado da tabuada de multiplicação e operações básicas. Inclusive, podemos afirmar que a tabuada é o ABC da matemática. Este conhecimento é essencial para a eficiência na resolução de situações-problemas, onde envolve cálculos mentais e resolução de exercícios para que haja principalmente uma continuidade e desembaraço dos estudos dentro de um quadro geral da continuidade no conteúdo disciplinar inserido dentro do contexto da progressão continuada e de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Após esse estudo, sugerimos que jogos como estes estejam e sejam realizados repetidas vezes, noutras datas, para ajudar na memorização da tabuada da multiplicação, apresentada de forma lúdica. O aluno aprende fazendo, participando, opinando, apresentando soluções, ou seja, interagindo com o grupo. Estamos esperando o retorno das aulas para aplicar esse conteúdo para os alunos. Depois voltaremos a falar sobre a conclusão e o retorno do nosso projeto. Até mais!